Galera, eu vou começar aqui uma sequência de videoaulas para o pessoal aí do grupo, do curso, sobre esquema elétrico, tá? Vou começar do básico, aí a gente vai aprofundando, beleza? Para alguns eu acabei não ensinando aqui como é que faz o download, tá? Então eu vou passar aqui como é que você baixa um esquema. Então você vai lá no Google e digita o esquema que você quer. Por exemplo, eu quero o esquema do iPhone 5C, como está aqui. Recomendo dois sites, tá? Deixa eu colocar aqui bem grande. O Edu Webcel e o Lencel. São os dois aí mais confiáveis. Porém, o Edu Webcel está com muito link quebrado, tá? Talvez ele corrija isso aí. Então vamos direto para o Lencel. Então aqui, ó, esquema elétrico. Beleza. Carregando a página aqui, ó. O Lencel só tem um problema, que às vezes você não acha o link, ele fica camuflado, tá? Geralmente é bem aqui embaixo, tá? Depois das fotos, tá? Ele fica, você tem que dar uma selecionada aqui, ó. Você vai selecionando a página. Vamos ver que tá aqui, site meio bugado. Tem mais página mais carregada aqui. Putz, tô achando esse link não. Cadê o esquema? Essas propagandas aqui que ferra com a gente acaba não achando aqui o link direto. Ah, tá aqui, ó, galera, ó. Presta bem atenção. Eu selecionei, olha, apareceu aqui, ó, esquema elétrico iPhone 5C. Então às vezes acontece isso. Se você dá um Ctrl A, vai selecionar tudo aqui, ó, deve aparecer ele camuflado, ó. Tá? Clica aqui, aí ele vai direcionar para uma página de propaganda e tal, que é aí que o cara monetiza. Então tem que esperar aqui o tempo para ele você clicar e direcionar para o site para fazer o download. Geralmente o bom do Lencel é que ele coloca sempre no Google Drive, então facilita aí. Pra gente poder estar baixando. O Google Drive é um site confiável. Fecha a propaganda, clica. Vou fechar aqui agora. Espera carregar aqui. Aí clica aqui nessa setinha aqui do lado direito e fazer download. Eu não vou baixar porque eu já tenho, tá? Beleza? Clicou aqui, ele vai começar a baixar. Muitas vezes ele pode estar compactado, formato WinRAR, formato zip. Aí você tem que ter os compactadores, tá? Beleza? Os compactadores mais conhecidos aí é o WinRAR, o WinZip e o 7zip, tá? Mais conhecido. Eu recomendo o Fio Zip, que ele é bem leve. Beleza, galera? Então eu vou fechar aqui. Deletar só aqui. Beleza. Tá. Vou começar aqui com um esquema do iPhone 6, tá? Bem básico, só pra gente conhecer. Sem se aprofundar muito, como eu disse, a gente vai dando aprofundamento conforme a gente vai estudando. Então a primeira página aqui nesse esquema, ele mostra o layout, tá? Então a gente tem aqui o layout, que é o que? O desenho CAD da placa, visão 2D, né? Tá, duas dimensões aí. A gente tem a face superior e face inferior. O esquema ajuda a gente a localizar, o layout, né, ajuda a gente a localizar fisicamente os componentes. Por exemplo, aqui em cima a gente tem o CI do Wi-Fi Bluetooth, tá? Em geral, todos os componentes que estão ao redor de um circuito integrado são componentes referentes àquele circuito integrado, tá?
Para dar zoom aqui, galera, vocês clicam com o botão direito e selecionam a opção marcar zoom, tá? Por exemplo, quero achar a base band aqui, ver o que tem em volta da base band. Então, tem aqui vários componentes, tá? Então, eu faço a minha localização física através do layout do esquema, tá bom? Muito bem. Uma coisa que é bacana a gente interpretar é o seguinte: vamos pegar aqui o Meson, que é o Touch AC, o driver. Então, galera, o nome do CI, a posição dele, eles sempre vão dar uma posição numérica, alfanumérica, né? Por exemplo, U, como a gente já sabe, a gente já estudou, U equivale a unit, que é igual a unidade traduzido para o português. Então, unidade. Por quê? Por que unidade? Porque os circuitos integrados eles são uma unidade de processamento. Eles fazem aquela função qual foi projetada. No caso do Meson aqui, que está na posição U2402, é o driver do touch, tá? O famoso U2402. Então, o que a gente percebe através desse exemplo aqui? O U2402 é a posição dele. Todos os componentes que estiverem em volta vão receber as primeiros dois dígitos, então 24. Então todo componente que tiver 24, seja ele capacitor, indutor, resistor, etc, ou diodo, sempre vai estar com o 24 precedido do nome do componente. Por exemplo, C, que é um capacitor, 24. Então ele faz parte do circuito do Meson, circuito do Touch AC. Então ele faz parte aqui desse circuito integrado. Assim como L24, C2410, C2439, tá? Aqui em cima C2405, C2409, C2414 e assim por diante, tá? Aqui do lado a gente tem os resistores, ó, R2434, R2435, tá? Aqui ó, R2420, R2421, tá ok? Agora aqui ó, esses dois aqui ó, C5307_RF, C5306_RF já não faz nenhum sentido, não faz nenhuma conexão com o 2402, porque já mudou ali os dois dígitos, tá? Então não faz mais parte do componente principal, que é o circuito integrado, tá bom, galera? Pode ser que a gente localize na outra face da placa também outros componentes com dois dígitos 24 que vão fazer conexão aqui com o touch, tá? Então, por exemplo, eu vou ajustar a página aqui e vou dar um zoom aqui no FPC, tá? Então, olha só o nome do FPC do touch, J2401, tá? Então, faz parte, evidentemente, lá do Touch AC, beleza? Seguindo, galera, todo circuito integrado ou todo componente polarizado, ele tem uma marcação aqui na quina dele, esse chanfradinho aqui, tá? Essa marcação em vermelho, tá? Então aqui seria o pino 1 ou o pino A1, tá? De acordo com o esquema. Então, no dia que você for substituir um CI, todo mundo já sabe que circuito integrado tem polaridade, né? E você precisa localizar a polaridade dele correta para poder o aparelho funcionar. Caso ocorra de colocar invertido, na melhor das hipóteses, o aparelho não funciona. Se colocar invertido em alguns tipos de circuito integrado, você vai queimar ele ou vai queimar outras coisas também. Então, muito cuidado com isso. A gente tem aqui também, galera, o capacitor aqui, ó, C2407. Ele está marcado aqui um chanfrado em vermelho, indicando que o quê? Que é um capacitor polarizado, um capacitor de tântalo, tá? Então, também é identificado sua posição. Assim como a gente tem o C2438 aqui, ó, também é polarizado. Beleza, galera? Então, é assim que a gente pega e identifica a polaridade dos componentes, tá? Então, aqui no capacitor, o pino positivo está do lado esquerdo, beleza? Show, né? Continuando. Então, aqui no layout, ele vai te ajudar a você localizar, como agora a gente já aprendeu, os componentes que são pertinentes ao principal, que são os circuitos integrados, né? E a polaridade dos componentes, tá? Os que não têm nenhuma marcação, evidentemente, são componentes que não são polarizados, ou seja, são despolarizados, ok?
Muito bem. Próxima página. Próxima página que descarta, ela deveria ser um índice, porém é um índice muito escroto. Desculpa a palavra aí, serve para nada. Eu vou falar aqui agora de umas partes mais importantes, assim, umas partes que costuma dar problema. Então eu vou passando aqui. Então, por exemplo aqui, button flex. Tá? Bom do esquema do iPhone que ele fala, explica em detalhes aqui, ó. Tá? É um esquema bem técnico, mas ele é um esquema que facilita aí o auxílio de quem está fazendo análise, tá? Aqui para não atrapalhar a gente. Beleza. Acabou voltando para a página. Então vou voltar aqui, button flex. Costumo usar aqui, ó, galera, o botão direito, ferramenta mão, para poder arrastar a página. Então eu consigo arrastar a página com maior facilidade com a luvinha aqui. Então vamos lá. Então ele coloca entre parênteses aqui, ó, todas as opções que são referentes aqui ao botão flex, tá? Tem alguns termos aqui que a gente vai aprender no futuro aí, beleza? Mas o que é o mais importante a gente tirar aqui de lição nessa primeira página? Ó, é preciso também ter um pouco de noção de inglês, galera. Se não tem noção do inglês, a gente tem que colocar no Google Tradutor, tá bom? Então aqui, ó, right button B2B, tá? Botão direito. Então, o que é o botão direito que ele quer dizer? Tá? Às vezes, só olhando a gente acaba não entendendo o que significa. Tá? A gente tem que interpretar os sinais que estão aqui entrando para poder determinar o que significa esse cara. Então, esse right button aqui, botão direito, ele é o botão referente ao botão aquele que controla o vibra e o menu que silencia o aparelho, tá? Então, a partir de identificando aqui os sinais, a gente acaba encontrando o que o botão, o que o esquema quer dizer pra gente, tá? Só que mais importante do que isso, do que identificar simplesmente o tal botão, até porque a gente pode fazer o seguinte, por exemplo, aqui ele está marcando que é o J0801. Então, primeiro, o iPhone usa como J, como ali o prefixo J, para determinar conectores, perceberam? Então, todo conector vai receber o prefixo J. Vamos para outro aqui, para, por exemplo, esse outro de baixo aqui, ó. J0802, tá? Então, esse cara aqui serve para controles dos volumes, os botões volumes, tá? Volume up, volume mais, volume down, volume menos, tá? Então, se a gente lembrar da placa do iPhone 6, que eu posso voltar sem problemas aqui na primeira página, a gente vai entender que eles ficariam aqui, ó, o esquema não mostra, mas talvez por razões de espaço, mas ele ficaria aqui na sabinha da esquerda, aquela orelhinha que a placa tem, tá? Vou chupar uma foto aqui da placa para vocês perceberem onde que fica. Vou abrir aqui a ZXW. ZXW também a gente vai dar uma estudada, tá, galera? Que é uma ferramenta que auxilia muito no auxílio, principalmente dos iPhones, né? Tem alguns outros modelos lá, mas é irrelevante, é insignificante na verdade. Não tem muitos modelos que não sejam as ZXW, tá? Enquanto vai carregando aqui, porque ele é um programa pesado, eu vou continuando. Então, eu estava na página 9, né? Então, right button aqui também não é só para fazer o controle lá ali do botão que seleciona o mudo e o vibra.
serve para outras coisas também, né? A gente tem que interpretar, que não é o caso aqui dessa aula, mas o mais importante é entender essas linhas mais grossas, as linhas em negrito aqui, ó. Toda linha em negrito aqui, essas linhas mais grossas aqui, são referentes a linhas de alimentação ou terra principal, tá? Mas principalmente alimentação, tá? Alimentação de tensão, beleza, galera? Então, olhou para o esquema do iPhone, viu essas linhas grossas aqui, já sabe que é alimentação. Aí cabe a gente identificar se é alimentação primária, secundária ou terciária e por aí vai, tá bom? Eu vou abrir aqui software, está com o iPhone 6, deixa eu abrir o programa aqui, beleza, galera? Então é bem tranquilo, tá? Deixa ele carregar. Show de bola. Continuando. Abriu aqui, galera. Então, os botões direito, no caso, e esquerdo, seriam esses dois aqui, ó, o J0802 e J0801. Tá? Então, vou dar aqui uma introduçãozinha às ZXW, tá? A Zillion Work. Por exemplo, eu quero ver o que esse terminal faz. Ele é o Button to AP Hold Key Connector, tá? Então é o primeiro terminal aqui, ó, beleza? Na verdade é o pino 2, como a gente está vendo aqui, J0801-2. Aqui seria o J801-1. Então, se aqui é o pino 2, eu vou aqui no esquema, né? Então, ó, o pino 2 aqui, ó, Button to AP Hold Key Connector Left, tá? Então, tá aí a facilidade dessa ferramenta no auxílio do reparo. Inclusive, qual que é a vantagem dela? Porque ela mostra aonde que vai conectado, tá? Aonde que vai conectado. No caso aqui ele vai conectado no Flex, né? Talvez para um outro componente, com uma outra etapa, mas não é o caso agora. Beleza? Eu vou fechar aqui com um programa pesado. Então, continuando. Então, mais uma vez aqui, ó, a gente entrou na página 10, referente ao áudio codec de áudio. Tá? Então, de novo, aqui ele tem umas informações entre parênteses, Analog Mic In, Digi Mic In, HP Out, Line Out, Receiver Out e Mickey Bus. O que é importante entender aqui, ó, os termos, por exemplo, mic, microfone, analógico, in, entrada, tá? In é a abreviação de input, entrada. Digi é digital, então microfone digital, entrada no microfone digital, tá? E os outros aqui, HP Out, Line Out se refere ao fone de ouvido, Receiver Out é o alto-falante auricular e o Mickey Bus é referente ao microfone do fone de ouvido, beleza? Show, continuando. O que a gente pode tirar dessa etapa aqui do esquema? Primeiro, todo o circuito integrado ele vai estar dentro de um retângulo. Então, dentro do retângulo a gente tem aqui um circuito integrado, tá? E lógico, as linhas aqui, ó, são as trilhas, tá? Simbologia a gente já aprendeu, eu não vou passar aqui, tá? A gente já aprendeu a simbologia, tem na apostila aí, galera, ok? Cabe a gente agora analisar e interpretar o que significa, que não é nessa aula que a gente vai fazer. Aqui, ó, mais uma vez no lado direito aqui, ó, a gente tem o que? As linhas mais grossas, que são linhas de alimentação, tá? E outras linhas, essas linhas que não tem ali, não estão em negrito, são linhas de sinais, tá? Sinais elétricos, sinais, pulsos, resets, clocks, datas, por aí vai. Sinais que são mensurados apenas com instrumentos específicos, como por exemplo o osciloscópio, tá? E lógico, cada sinal aqui tem um evento para ocorrer. Pode ser que ele sempre seja
sempre esteja em funcionamento, sempre esteja em nível alto, ou ele vai trabalhar de acordo com a lógica, tá ok? Então, repetindo, revisando, retângulo refere-se ao CI, até porque a nomenclatura U0900 refere-se à unidade, como a gente já viu acima, tá ok? Seguindo, galera. Aí a gente tem mais uma página referente ao áudio codec que não vai mudar muita coisa, tá? Que eu já falei acima, se aplica aqui também sem problema nenhum. Lembrando que as linhas grossas aqui são as linhas de alimentação, tá? Ou pode ser até as linhas principais, linhas muito importantes, tá? Linhas críticas. O legal do iPhone que ele sempre mostra aqui com bastante detalhes a questão das alimentações. Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, entrando no codec de áudio, a famosa linha PP-VCC Main, né, filtrada por esses capacitores aqui, a PP1V8, o PP1V8 SDRAM, PP1V8 VA, L19 e L67. Então perceba, dentro de um circuito integrado só no áudio do codec, eu tenho 1, 2, 3, 4 alimentações só nessa página. São as alimentações principais, tá? Beleza? Então a gente precisa determinar esses caras aí. Se uma dessas tensões falharem ou porventura entrar em curto, é lógico que o codec não funciona. Pior ainda, se a PPVC entra em curto, a gente sabe que a placa nem liga, tá? Então, o que a gente já tem que ter de princípio de análise? Se eu, por exemplo, pegar um defeito no áudio, se eu pegar um defeito de áudio, o que eu faço? Tá? Se eu pego um defeito de áudio, subentende-se que a máquina está ligando, que o aparelho está ligando. Então eu descarto a PPVC Main. A PPVC Main já está ligando. PP1V8, a gente percebe o seguinte aqui, ó, olha quantas páginas que esse cara alimenta. Então, obviamente, se tivesse algum defeito, né, nessa linha PP1V8, a máquina também nem ligaria. Então perceba, página 23, 20, 15, 13, 12, 11, olha quantas páginas que passa essa linha. Então com certeza a placa nem ligaria, tá? Aí sobrou as outras tensões, PP1V8 SDRAM, PP1V8 VA, que também precisa ser conferido para ver se elas não são linhas importantes. Pelo número de páginas aqui, ó, provavelmente que outras etapas falhariam. Então, numa falha de codec, muitas vezes o que a gente vai já direto ao ponto, um aparelho que não dá som, verificar as partes mais básicas, né? Troca de flex, verificar os microfones, verificar os alto-falantes, aí partir para a placa mesmo e verificar o que? Os sinais que saem, tá? Entram sinais, entram alimentações e são produzidas tensões de saída também, tá? E por último a gente verifica sinais lógicos, como manda a regra, tá bom? Show, continuando. Aí aqui tem a etapa da câmera frontal, Front Cam Flex. Então na verdade não é só a câmera frontal, fala sobre todo o que está integrado dentro do flex da câmera frontal, que também tem o sensor de proximidade, o sensor de ambiente de luz, o alto-falante auricular, enfim, muitas coisas aí, como inclusive está até aqui, ó, entre parênteses, F-Cam Front Cam, câmera frontal flex, tá? Aquele flex bem grande lá do iPhone que vai conectado na tela, tá? Então o esquema mostra muito bem aí para você essas questões, tá bom? Então o que a gente pode tirar aqui dessa página do esquema? Deixa eu tirar essa propaganda chata chinesa aqui. Beleza. Vamos ver aqui do lado esquerdo primeiro. Galera, todo esquema tem um padrão. Não é só do iPhone, tá? Qual que é que padrão é esse? Existem alimentações que entram e que saem.
tá? Para fazer o propósito. Por exemplo, a linha PP1V8, ela deriva lá da PMU, do Power Manager, tá? Ela nasce lá, PP1V8, e ela vai distribuindo em várias etapas da placa, inclusive, como a gente está aqui, na parte da câmera frontal. Ela passa pelo indutor, tá? Ela tem como nome do lado esquerdo PP1V8, ela passa pelo indutor, que é um filtro, passa por mais esses outros filtros aqui e vira PP1V8 FCAN Connector. Então perceba, tensão principal é a que está na esquerda, tensão que depois passa do indutor está na direita e ela transforma-se em outro nome. Então a PP1V8 ela é derivada da PP1V8, aliás, PP1V8 FCAN Connector, derivada da PP1V8, tá? Mais embaixo, PP1V2 passa pela FL1166 e vira PP1V2 FCAN VDDIO Connector. Então, galera, se você não tem essa tensão aqui do lado direito, ou o indutor está aberto, ou a ausência, a falha dessa tensão aqui, tá? Embaixo, PP2V85 CAN VDD. Então essa aqui é a alimentação de fato da câmera, a principal. As outras aqui são tensões que vão habilitar, vão fazer com que ela ligue e desligue, mas a alimentação para a câmera em si funcionar é PP2V85. Então ela tem esse nome no lado esquerdo, ela passa para FL1144 e se transforma na PP2V85 FCAN AVDD Connector, tá? Então, galera, é muito fácil. Aí a gente tem agora aqui sinais, pode ver que eles são só linhas simples. Então, clock, o sinal shutdown, que é o sinal que desliga, o protocolo I2C, SSL, que é o clock, e o sinal SDA, que é o sinal de data, certo? Serial clock e serial data. Dois protocolos de comunicação. Se quiserem procurar no Google aí, o protocolo I2C, é um protocolo desenvolvido pela Philips, tá? E mais outros sinais aqui, tem um monte de sinal, tem os sinais MIP aqui, ó, que daí são outros tipos de protocolos, tá? Que vão de fato aqui formalizar a imagem na câmera e no display e vice-versa, tá bom? Galera, do outro lado é a mesma coisa, tá? Aqui o conector, mais um conector chamado J1111, ele também tem algumas informações. Então perceba, as linhas grossas são as linhas de alimentação, ó, PP1V8, PP2V85, PP1V2, PP3V0 Prox Connector e assim por diante, tá? Então muito tranquilo determinar essa questão aí, beleza? Galera, para finalizar, eu vou falar sobre a PMU aqui, referente ao assunto que eu já comentei aí atrás, anteriormente. Primeiro, a PMU, Power Manager Unit, é a unidade principal. Ela recebe ali a tensão da bateria e faz a conversão das outras tensões necessárias para o aparelho funcionar, tá? Perceba que do lado esquerdo, deixa eu dar um zoom aqui, do lado esquerdo eu tenho as alimentações de entrada. Inclusive aqui, ó, eu tenho a PP5V0 USB, ou seja, o que a gente tem que raciocinar? De onde que vem 5 volts na placa? 5 volts vem do carregador, né? Então vem lá do flex light, do cabo, e entra aqui dentro do circuito integrado da PMU, tá? Mas embaixo aqui, ó, eu tenho a PP-VCC Main, tá? A PP-VCC Main ela é derivada da VBAT, tá? Ela passa por uma seção de circuitos que vão aí fazer a filtragem, o controle de erro, monitoramento de corrente, sensor de corrente, e alimenta aqui o circuito de entrada da PMU, tá? Todo Power Manager tem o que, galera? Um cristal oscilador. Olha o cristal oscilador 32.78 kHz aqui, ó, tá? É um cristal simples, sem termistor, tá? Então a PMU precisa de um cristal para ter a base de tempo, porque a PMU ela tem um firmware dentro que precisa ser casado com o sistema operacional para poder desempenhar aí a função adequada. Então, de novo, todo o lado esquerdo são os pinos de entrada, são os blocos. Perceba que a gente divide em blocos aqui, ó. Vou pegar dois blocos. Então eu tenho aqui o bloco superior referente ao BAT USB. Eu tenho aqui depois o bloco
book input, que é a entrada do conversor book. O conversor book, para alguns eu devo ter dito aí, é o conversor rebaixador. Então entra uma tensão mais alta e sai tensões mais baixas no lado direito. Então no lado direito é onde entra tensões, aliás, onde sai tensões que vão alimentar de fato toda a placa. Por exemplo, aqui do lado direito, na parte de cima, eu tenho aqui a alimentação que passa aqui, ó, por todos esses componentes, esses indutores, esses capacitores aqui, ó, alimentação da CPU, aqui da GPU, aqui desse outro sinal deve ser um sinal de controle, uma tensão de controle e assim por diante, tá? Então entrou do lado esquerdo, saiu do lado direito, tá? E aqui no último bloco ele tem as tensões do tipo LDO. Tensões LDO são tensões que não são reguladas, não são fontes chaveadas. Perceba que toda fonte chaveada ela tem um indutor. Então esses indutores aqui, ó, servem para quê? Eliminar a componente pulsante, que é efeito da fonte chaveada, e do outro lado sai a tensão pura. Então, portanto, se houver algum defeito nesses indutores, a fonte chaveada não vai produzir a tensão ideal na saída, ou a placa não funciona. A placa, na verdade, deixa até mesmo de ligar em alguns casos. Por outro lado, a tensão LDO, que é Voltage Linear Direct Output, são tensões diretas, então é um regulador direto, tá? Então são tensões aqui, ó, que elas não permitem variações. Se ela é 3,3 volts, ela vai ser sempre 3,3 volts, tá? Diferente, por exemplo, aqui em cima, na tensão da CPU, tá? Que, como a gente dá para perceber bem evidentemente aqui, ó, ele coloca 0V775, 0V95, 1V0. Significa que a CPU ela tem alteração de tensão de acordo com a necessidade da placa. Em idle, tá? Idle, que é do inglês equivalente, para ficar mais claro, é equivalente a standby, quando o aparelho está em descanso. 0,95 intermediário e 1V0 é o V-Core, que a gente pode dar o nome de V-Core, a tensão da CPU, a máxima que vai percorrer aí quando o aparelho estiver exigindo um alto consumo, assistindo um vídeo, jogando algum aplicativo pesado, tipo de jogo. Beleza, galera? Então do básico é isso aí, tá? Interpretação do esquema é muito importante, é fundamental para um bom desempenho e uma boa análise. Beleza, galera? Então, qualquer dúvida, estaremos aí no grupo. Valeu!